Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Acelerando Podcast. Eu me chamo Gil Porto. Fala galera, Marco Oliveira. Hoje temos no nosso estúdio aqui um especialista em agronomia e cultivo do universo de plantas na parte doméstica. Pessoal, recadinho para vocês. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, vai sair vídeo novo no nosso canal aqui no YouTube. Então já segue a gente, @Acelerando Podcast no YouTube, Instagram também, @Acelerando Podcast, que vamos estar soltando a caixinha de perguntas para vocês interagirem com a gente aqui também. Estamos aqui hoje com o nosso amigo, professor Lorival Neto. Satisfação ter você aqui no nosso estúdio. Fala um pouquinho de você, se apresenta aqui, para quem não conhece, nossa audiência aqui, Lorival Neto. Fala pessoal, inicialmente é um prazer estar aqui com nossos colegas aqui. E, me chamo Lorival Neto, né? Sou engenheiro agrônomo, mestre em recursos inertes vegetais. Iniciei minha carreira como engenheiro agrônomo, né? E logo posteriormente fiz um mestrado e hoje sou consultor agrícola. Me diz uma coisa, uma pergunta que quando eu peguei o tema, né, quero falar mais sobre isso. Essa parte de agronomia, como é que surgiu isso, essa vontade de estudar agronomia? Porque não é uma coisa tão comum, né? Muita gente é ADM, muita gente é direito, é médico, tem aquela coisa, não é que é diferente, né? Como é que surgiu isso? Me diz aí. Rapaz, é até engraçado, né? Você conta essa história porque é algo engraçado. Eu, na verdade, fui fazer agronomia porque eu sempre quis criar cavalo. Na verdade, não é criar cavalo, é montar de cavalo. A minha família sempre foi da área comercial, nunca teve fazenda, e eu sempre fui maluco por cavalo desde pequeno, né? Então eu falei, para eu montar de cavalo, conseguir montar de cavalo, eu tenho que fazer veterinária ou agronomia. Sim. Escolhi agronomia devido a algumas conversas com alguns especialistas, né? Alguns veterinários, alguns agrônomos, amigos de meu pai e tal. Eu falei, em conversa com eles falaram, rapaz, é melhor você fazer agronomia, porque lá você vai conseguir trabalhar tanto na área animal como na área vegetal. Então eu fiz agronomia. Para montar de cavalo, todo mundo pergunta, ei, não montou de cavalo? Consegui montar de cavalo, eu também sou criador de cavalo também. Sim, aí você vai perguntar agora, né? Conseguiu realmente? Então, Exatamente, consegui. E hoje também eu sou criador de cavalo também. Agora, professor Lorival Neto, em que o professor está? Qual o projeto do professor atual? O que é que o professor está desenvolvendo hoje? Conta aí para a nossa audiência. Hoje eu sou consultor agrícola, né? Hoje eu trabalho atendendo algumas fazendas da região de Salvador, da região de Feira, da região do Recôncavo Baiano, né? E também a gente tem um projeto chamado Horto de Bolso, né? O projeto Horto de Bolso é um curso online que eu e mais outros sócios, que também é agrônomo, a gente decidiu criar esse Horto de Bolso, que é um curso básico de plantas, onde ensina as pessoas que cultivam as plantas em casa. Então você que gosta de ter sua planta em casa e você também tem alguma dificuldade de cultivar, o nosso curso ele vai fazer você ter uma assertividade maior no seu cultivo. Nosso curso é muito barato, né? Que foi um curso que a gente fez que custa apenas R$19,90, onde você pode ter acesso ao nosso conteúdo e assim tirar as dúvidas comigo e com o professor Davi, que é outro meu sócio. sobre isso aí é interessante, porque muita gente hoje mora em apartamento, mora em condomínio, né? Casas pequenas e acaba que não tem espaço. Quer uma horta, quer ter um hortelão, uma coisa mais simples. Qual é a principal dificuldade que a galera fala com você? Quando eu compro o curso, eu te pergunto, Lorival, isso aqui é difícil de fazer? O que mais a galera quer a cabeça dentro de casa para montar uma horta, uma coisa menorzinha? Quando eu formei logo a agronomia, né? Muita gente falava, é o jardineiro, porque Rapaz, é jardineiro. Mas eu levo isso na boa porque realmente eu sou jardineiro, né? Porque se você trabalha com plantas domésticas, você está no dia a dia trabalhando no jardim, sim. Você acaba sendo o jardineiro, né? Muita gente leva isso na brincadeira e na esportiva. Então, relacionado ao nosso conteúdo que a gente passa, convivo com os colegas, convivo com nossos alunos, a grande dificuldade hoje dos alunos é saber qual planta utilizar, Sim. né? Qual adubo utilizar. A planta está doente, a planta está aquilo, e também as doenças. Dá um bichinho lá, a pessoa não sabe o que é. Às vezes é uma coisa que você consegue resolver de forma fácil, prática em casa, e muita gente não sabe, acaba deixando a planta morrer por descuido mesmo. E 90% dos casos das plantas mortas é falta de cuidado. Realmente, muitas vezes é relacionado à plantação, os cultivos em si, doenças e
Água. Muita gente esquece de molhar, acha que a planta, você molhar uma vez por semana, tá bom demais. E não é assim. As pessoas matam. Água, pô, é o básico, bicho. Pois é. Muita gente, a planta tá assim, tá aquilo. Ou é muita água, ou é pouca água. A galera não sai, não faz o meio termo, não. É muita água, ou é pouca água. Faz o ambiente artificial todo dia chuvoso. E agora eu posso falar, galera, de depoimento próprio, que eu sou aluno também do professor, eu já adquiri o curso. E não é jabá não, mas pode entrar lá no site deles que vocês não vão se arrepender mesmo não, viu? Agora, professor, vamos falar um pouquinho de agricultura sustentável. Perfeito. Agora sim, eu queria falar da agricultura sustentável que a gente tem acesso. Certo. Eu, Gil, as pessoas na sua residência, porque na escola, Gil, a professora ensinava a fazer aquela com casca de batata. Sempre uma experiência de Isso, entendeu? Então, de professor, cultivo. o pessoal pergunta muito disso, qual é a importância dessa questão da sustentabilidade dentro do seu curso também? Você passa para os seus alunos? Hoje há uma grande, como posso dizer, hoje é uma grande preocupação pelas pessoas, né, em estar cultivando e consumindo produtos sem agrotóxicos, né? Muita gente acha que a agricultura sustentável é só a planta sem agrotóxicos, né? Mas na verdade não é. É um conjunto de ferramentas que fazem a agricultura sustentável. E o que é sustentável? Sustentável vem sustentabilidade. Sustentabilidade é você utilizar o que já tem em casa. Muita gente acha que sustentável é algo que é sustentável, que você não precisa trazer nada de fora para estar trazendo, para estar cultivando a sua planta. Então, hoje, podemos dizer de técnicas sustentáveis, a utilização de insumos naturais para você estar protegendo suas plantas. Então, muita gente utiliza, né? A gente indica no nosso curso a utilização sempre de produtos naturais, porque a gente também não pode estar, a gente não pode estar passando, né? Receitando para os alunos produtos tóxicos, porque a gente só pode passar esses produtos para uma jardinagem profissional, para jardinagem profissional, um cultivo profissional. Então a gente sempre indica os insumos naturais. Então a gente utiliza muito sabão, né, sabão neutro na água como solução para você acabar matando alguns insetos como pulgão, cochonilha, que é o básico que você tem. A gente também utiliza também muito o esterco, né, de gado, esterco de galinha. E também a gente fomenta muito a utilização do minhocário, né, que você fazer o minhocário, onde você utiliza minhocas para você estar conseguindo degradar aquela matéria orgânica e produzir a compostagem, que é chamado vermicompostagem, que vem relacionada à minhoca, e também a gente também fomenta muito a utilização de compostagem. Você pode estar fazendo em casa ou no seu quintal, de forma fácil e prática. Show. E é uma máquina, viu, Gil? Não entendi, viu? Cara, Você vê que ele nem pensa, ele já domina. só joga. Interessante, vamos lá. Uma pergunta que eu me interessei de fazer para você é o seguinte: tem gente que busca fazer uma renda extra com cultivo em residência, ou de uma planta, ou algo assim? Dá para fazer isso? Essa é uma pergunta muito legal. Muitas pessoas que buscam nosso curso, elas buscam mais porque elas pensam assim, poxa, eu gosto de planta, né? Eu tenho um hobby com a planta como hobby, mas também eu quero ganhar uma renda extra. Hoje viralizou muito aquela parte das lembrancinhas. Se for no casamento, no aniversário, você vai ter que ver aquelas lembrancinhas com cacto, com suculentas, que viralizou realmente. Muita gente ganha, tira um sustento desse cultivo, né? Dessa formação dessas plantas. E muita gente procura nosso curso para aprender mais e conseguir trabalhar, tirar uma renda extra. E realmente dá para tirar uma renda extra. Porque, pensando comigo, se você não cultivar a planta, você já comprar a planta em atacado e você montar aqueles kitzinhos, você consegue ter já uma renda legal. Se você cultivar a planta, né, ao invés de comprar, você acaba aqui diminuindo bastante o seu custo e melhorando o seu produto. Hoje, o que está na moda mais são as urban jungles, que são, trazendo para o português, né, que são as florestas urbanas. O que são florestas urbanas? É o pessoal que tem muita planta em apartamento. Então, eles utilizam muitas plantas que são plantas de dentro de casa, a gente pode chamar assim de dentro de casa, onde o pessoal utiliza aquelas plantas para trazer uma maior técnica para dentro de casa, as pessoas que se sentem melhor com a planta, a terapia também. Sim, então, verdade. muitas pessoas utilizam jiboia, utilizam a própria zamioculca, utilizam a samambaia, muitas pessoas utilizam essas plantas que elas vão muito bem no ambiente interno e são bonitas, trazem mais beleza, simplicidade para dentro da casa, e muitas pessoas estão utilizando dessa forma. Então, com essa arruba de ângulo estourou,
as pessoas também podem vender essas mudas, né, para esse pessoal, porque antigamente o consumo era mais padrão de casa em locais grandes. E hoje, com a diminuição, as pessoas melhoraram e ampliaram essa técnica, né, e trouxeram as Urban Jungles, que hoje nos Estados Unidos já é muito grande, né, esse movimento de Urban Jungles já é muito grande, e no Brasil está chegando forte, né, principalmente agora que os apartamentos estão diminuindo cada vez mais. Tá pequeno. E hoje transformaram nos apartamentos estúdio, né? Que é que é uma kitnet melhorada, e o pessoal melhorou e vende aí. Então, a Urban Jungle é uma solução para esse pessoal aí. Me diz uma coisa, relacionando também essa pergunta. Sim. Tem uma dimensão padrão mínima? A partir de 1 metro quadrado dá para fazer meio metro quadrado, 2 metros? Tem você indica alguma coisa assim para a audiência? Tipo assim, Lorival, eu quero fazer minha casa aqui, qual é o mínimo que eu tenho que ter de espaço para poder fazer a minha casa? Aí depende do que você quer. Se você for, eu quero uma horta, você consegue fazer uma jardineira de 40 centímetros, você consegue fazer uma mini horta ali, onde você cultiva hortelã, cultiva a própria alface, cultiva coentro, certo? Cultiva cebolinha, ali você pode ter em 40 centímetros, você pode conseguir ter já. Essa folha aqui... É exatamente isso aí. É isso aí. Daí você já pode cultivar seu próprio alimento. Só que aí precisa ter um pouco de luminosidade. Sim. Né? Então as pessoas gostam muito de colocar fora. Né? Mas hoje também, com a tecnologia, se a pessoa quiser, ela pode cultivar sem sol nenhum. É só utilizar as lâmpadas LED, que servem como uma iluminação para as suas plantas. E se você não quiser, eu quero ter uma Urban Jungle, eu não quero produzir, eu quero ter só o cultivo. Você pode pendurar apenas uma jiboia em sua casa, você já consegue ter em um espaço muito pequeno. Né? Muita gente utiliza também no banheiro também, porque é uma purificadora de ar no banheiro. Então muita gente utiliza plantas no banheiro e aí acaba trazendo esse benefício, né? Esse benefício para a parede de sua casa. Agora, professor, seguindo esse nicho aí, dessa pergunta de Gil, quais os benefícios da gente ter um cronograma de plantio e manutenção personalizada? Por que eu falo isso, Gil? Por exemplo, você é um médico que dá plantão. Aí, às vezes, você fica o dia todo fora de casa. Verdade. Às vezes, até mais de um dia fora de casa. E, às vezes, tem aquela dona de casa, né? Exato. Que tem totalmente a atenção voltada para a flexibilidade, né? De estar em casa, então, tranquilo. tipo, você consegue indicar o perfil de plantas a ser criada por uma pessoa que tem mais tempo para elas e o que não tem? Como é que é essa personificação dos programas? E assim, voltamos à pergunta inicial, que era quais são os principais problemas que as pessoas enfrentam no cultivo. E o cronograma ele acaba quebrando isso, porque as pessoas já vão ter ali estabelecido o que ela vai fazer. Então, quanto de água vai ter que colocar, quanto de adubação vai ter que colocar, quando é que vai fazer a adubação. Então, no cronograma lá, a gente já faz o cronograma todo certinho. Inclusive, a gente tem uma mentoria dentro do nosso curso, né, que a gente trabalha, a gente mesmo faz esse cronograma, tudo certinho, a gente faz uma entrevista antes com o aluno, com o mentorado, né? Onde ele passa todas as informações que ele tem, quais são as plantas que ele tem, qual o tipo que ele quer, qual o benefício que ele quer trazer para sua casa, né? E a gente pega, monta o cronograma certinho, ele passa o horário dele também, muitas vezes, eu sou médico, como a gente tem várias alunas aí, vários alunos, onde são médicos, né? Manda um abraço aí pra sua galera, pô, que tá assistindo aí. Oswaldo aí, um grande amigo da gente aí, um grande aluno da gente, que sempre tá aí atendendo a gente. Meire, Rose, então a galera toda aí deve estar assistindo a gente agora, que a gente mandou no grupo lá, né? O link do programa agora aí. A gente mandou isso para o lá e hoje a gente tem aí uma base de mais de 1000 alunos hoje, né, no nosso curso principal. Aluno, viu, cara? Muito aluno. Parabéns, muito aluno. Nosso curso principal. Na mentoria a gente tem aí hoje, na mentoria que é Jardinagem Fácil, né? Que é essa mentoria de R$ 97,00 apenas, você tem 6 meses de acompanhamento, né? Com os professores. E aí a gente consegue fazer o cronograma certinho, a gente faz esse acompanhamento, né? E também a gente tem outro cronograma também que a gente traz, que é para quem quer tirar renda extra, né? Quem já tem horto, então a gente também tem outra mentoria também, mais especializada, né? Onde a gente passa todo o cronograma também para as pessoas tirarem o maior proveito, né? E ter esse benefício, né? Do próprio cronograma. Então esse cronograma realmente a gente pode dizer assim, que é o ápice, né, que o aluno vai ter com o curso,
onde ele acaba tendo esse benefício de saber qual hora vai aplicar o adubo, qual é a hora que você vai entrar para fazer uma detetização, né, para estar limpando a planta de doença. Então, acaba aqui facilitando a vida do aluno e da audiência em si, também pode aproveitar isso e fazer. Agora, Gil, o professor está falando dessa questão da forma que ele organiza o cronograma. Sim. Eu vejo que é uma questão muito particular de cada cliente. Ou seja, por exemplo, se você é uma pessoa que tem mais tempo, ele dá as plantas que você pode molhar diariamente, até durante o dia. Se você é uma pessoa que tem menos tempo, as suculentas, né, Neto? Então, essa questão da personalidade do programa chega a ser até parecida com um nutricionista. Exato. Como se você passasse um passo a passo de Pra cada pessoa. Verdade. do que faz e você não faz. Então, realmente, não é para dizer que é só mais um curso. Os caras realmente... É jogado no mercado. Os caras realmente têm a atenção com todo mundo. E eu, particularmente, estou super satisfeito com o conteúdo. E não é à toa que tem mais de 1000 alunos, né? É irmão? isso do Brasil todo, né? É muito aluno, né? E a mentoria, no caso, ela não é algo que eu passo, né, com uma receita de bolo. Porque, como você falou, é algo personalizado. Então, é na sua ideia. Por quê? Muitas pessoas, eu sou do Pará, eu sou do Rio Grande do Sul, eu sou da Bahia. Então, também são climas diferentes. Então, eu não posso passar A mesma coisa, porque as plantas, elas são seres vivos. Então, elas se mudam, né, se moldam ao ambiente também. Então, a gente não pode fazer isso, né? A gente não é receita de bolo. Então, por isso que a gente faz essa anamnese antes com o cliente, onde ele passa tudo que ele tem, todas as plantas que ele tem, qual o tempo que ele tem para cultivar aquelas plantas, porque a gente passa esse cronograma personalizado. Aí é apenas R$97, é algo barato, né? Hoje a gente tem uma grande parte dos alunos que aceitaram, que entraram nessa mentoria, estão totalmente satisfeitos. Você falou da mentoria aqui. Eu tô com uma dúvida aqui, que é bem pertinente a isso. Tem mais gente na mentoria que comercializa, trabalha com essa área mesmo, ou tem a galera que cultiva mais em casa, por cultivar, né, por hobby, ou por ter ocupação? Na tua mentoria? A gente tem duas mentorias, né? A gente Sim. tem a mentoria que é mais para dono de casa, né? Mais para o dono de casa, onde ele vai ter esse cronograma, onde vai ter esse acompanhamento para cultivar suas plantas em casa. E tem outra mentoria, que é uma mentoria, pode-se dizer, mais completa, porque a gente também traz a parte também de marketing também, ensina. A gente ensina também como fazer o marketing daquelas plantas, quais as melhores plantas para se vender, quais os melhores produtos para você colocar para fazer esse canal entre comprador e o vendedor, né? A gente tem uma aluna, que é a Lidiane, que é lá do Rio Grande do Sul, uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, onde ela acessou nossa mentoria quando ela estava criando um horto. Então a gente pegou realmente um horto do zero. Sim. E ela hoje ela tomou conta do mercado, né? E hoje a principal floricultura e viveiro da cidade é ela. Então a gente fica muito feliz porque ela era totalmente verde na área, ela tinha já um comércio já, legal. Ela já era expert, né, nessa área de comércio, mas ela não tinha nenhuma expertise na área de floricultura e viveiro. Então a gente trouxe quais eram as plantas que ela deveria comprar para colocar lá, quais são os produtos, a gente passou lista de fornecedor, né? Então a gente fez isso tudo. Então acaba que que sai barato, né? Essa mentoria. Essa mentoria também é um custo muito barato, custa apenas R$197. Vamos lá. Ele falou Essa de 197 no caso, para voltado para a parte mais comercial. Mais para comercial, exatamente. E 97 é a parte de jardinagem caseira. Vou botar aqui meu caso, né? Que eu não paro em casa. Eu saio de manhã, só tem hora pra sair, não era pra chegar. Eu chego tarde, chego meia-noite, 10 da noite, depende do dia. No meu perfil, qual tipo de planta você indicaria? Vou repetir, eu saio de casa às 7h30, 8h. Tem dia que eu chego 10, 10h30, 11, 11h30. É por essa pegada aí. O que você indicaria de tipo de planta pra mim? Melhor indicação. E pra audiência, na verdade, né? No meu perfil, no caso. Muita gente vai... Exatamente. Vai se encaixar no meu perfil, isso. A maior indicação que você tem hoje é as suculentas e os cactos,
né? Porque eles são totalmente resistentes, tanto com praga como para estresse hídrico. Então você consegue ter sem muitos cuidados. Mas o cacto, ele não, ele é um ser vivo também, então as pessoas acabam trocando, né, resistência com super-herói. Então, a galera compra um cacto e fala, comprei o cacto aqui e morreu. Você irrigou? Precisa irrigar? A gente deixa ainda que fala assim, precisa irrigar o cacto. Então, o cacto é um ser vivo também, ele é uma planta, ele não precisa ter, Capinha no carro. ele não precisa ter o cuidado que uma samambaia precisa ter, Sim. mas ele é uma planta que vai bem, né? E ambientes externos e internos também. Muita gente não acha acha que o cacto, a suculenta precisa de muito sol, mas na verdade elas também vão muito bem no ambiente interno, porque eles têm uma fenologia e tem uma fisiologia vegetal que faz com que ele consiga fazer a sua fotossíntese de forma fácil. Outra coisa, tem algum tipo de flor que também é resistente nesse sentido ou não? O cacto, ele é um florífero. O cacto, ele acaba um pouco também florindo, né? Muita gente não acha, É verdade. mas o cacto também, ele floresce. É algo muito bonito. No entanto, o cacto, para florir, ele precisa de mais luminosidade. Então, você consegue manter ele tranquilo, mas para fazer ele florir, você precisa de uma maior quantidade de luz, né? Principalmente de sol também. Então, mas você colocar lá na sua sacada, algum do tipo, é muito legal e você consegue ter. A rosa do deserto também é uma planta que é muito famosa, totalmente resistente. Você consegue ter ela no quintal de casa. Eu não digo que possa ter ela no apartamento, porque ela necessita de muita luminosidade solar para conseguir florir legal, né? Mas você consegue ter ela, se tiver casa, você consegue ter ela no quintal de forma fácil, prática. E é uma florífera aí muito bonita e muito comerciável. Interessante. Show, show, show. Agora, professor, a gente abriu uma caixinha de pergunta no nosso Instagram e a galera deixou algumas perguntas. Aí a gente vai fazer esse bate-bola aqui. E, pessoal, não vai dar para falar o nome de todo mundo, porque a gente reuniu as perguntas mais frequentes, então a gente ia perdendo tempo falando os usuários. Mas breve a gente vai fazer uma live mais direcionada e a gente vai estar interagindo com vocês. E aí todo mundo vai ficar satisfeito que a gente vai falar o nome de vocês. Professor Lorival Neto, minha rosa do deserto não está dando flor. O que fazer? Eu acho que, e o chuto até que foi minha sogra que mandou essa pergunta. Ela tem várias rosas do deserto em casa, mas tamo junto. Um beijo, minha sogra. Minha rosa do deserto não está dando flor. O que fazer, professor Lorival Neto? Essa é uma das grandes perguntas que a gente recebe também no nosso curso, né? Porque, voltando ao assunto, a planta, para ela conseguir florescer, né, ela precisa ter ambiente favorável ou totalmente desfavorável. Mas por que, professor, totalmente desfavorável? Porque a flor em si, ela é uma parte de reprodução da planta. E a planta, ela só entra em reprodução quando ela tem o ambiente totalmente favorável ou o ambiente totalmente desfavorável para permanecer a espécie, né? Então, se ela passar por um estresse muito grande, seca, ela consegue florescer ali, né? Consegue florir legal, porque ela passou por esse estresse. E tem muitas plantas que só conseguem produzir, né, se passar por esse estresse, ou seja, hídrico, ou seja, de inverno, ou tipo assim. Então aquela planta que às vezes toma sol de manhã e de tarde não toma, ela fica Meio sem saber, né, o que fazer. se desenvolve. Ou então, mas na grande maioria dos casos, a rosa do deserto ela não floresce por falta de adubação. Muita gente esquece de adubar a planta e acha que ela vai sempre estar florindo. A planta, para florescer, ela precisa também de uma injeção, né, de nutrientes, que é o potássio e o fósforo, que são nutrientes importantes e agem diretamente nessa floração. Então, muita gente não aduba a planta, né,
Não molha a planta ou molha demais, né? E acaba que a planta não floresce e às vezes também não toma sol. A planta ela precisa tomar sol, principalmente ao deserto, porque ela necessita dessa luminosidade para ela também florescer, porque o nome já diz, né? House do deserto, ela precisa de uma quantidade legal de luz para ela florescer. Então, muitas vezes, nossos clientes lá que a gente recebe é falta de adubação e pouca luminosidade. Show de bola. Outra pergunta que o público lançou foi: qual o melhor adubo para minha horta em casa? A gente sempre indica, né, a adubação mista. Como é a adubação mista, professor? A gente utiliza sempre adubo orgânico e organominerais, né, que são o NPK. Né? Então a gente sempre faz esse consórcio porque a gente acredita, né? A gente acredita que possa ser a melhor solução para suas plantas em casa. Então a gente sempre indica essa solução porque se for um time profissional, a gente faz análise de solo, a gente consegue identificar tudo certinho, a gente consegue fazer toda a nutrição da planta. A gente consegue prescrever a descrição da planta certinha. Mas como está em casa, a gente não sabe realmente o que tem, então a gente coloca ali os adubos que as plantas necessitam. Então a gente traz um pouco de matéria orgânica, para a planta necessita de matéria orgânica, né, a microbiota do solo. A gente também traz o NPK, porque o NPK ele vai dispersar os nutrientes mais fácil por ele ser solúvel em água. Então, tá a dica aí, compostagem, você pode usar compostagem, esterco de gado, esterco de planta, até o esterco de planta, esterco de minhoca. Então a gente pode estar fazendo isso aí, juntando com o NPK. Eu sempre gosto de utilizar os dois. Então o custo não é alto, né? Pelo que você está falando aqui, nada tão caro aqui para fazer uma horta em casa. Não. Custa muito barato. É mais caro você comprar os produtos no mercado do que você produzir sua própria horta em casa. Beleza. Show de bola. Mais uma pergunta aqui. Professor Lorival Neto, as folhas da minha planta estão amarelando. O que está acontecendo? A gente também recebe muito isso, né? Ah, o professor tá caindo, não sei o que, tá amarelando, tá caindo as folhas. Muitas vezes é até algo normal da planta, né? Ah, eu comprei a planta aqui agora e a planta tá amarelando, vai morrer. Na verdade, às vezes não é. A planta ela precisa se adaptar. Então, você traz a planta lá de São Paulo, que a maioria das plantas que são comercializadas hoje no todo o país vem de Olambra, né? Então, você traz ela ali em uma condição totalmente específica, muita adubo, muita água, tudo controladinho, ambiente, luminosidade, tudo certinho, nas estufas deles lá, totalmente tecnológicas. E você traz para sua casa, tem temperatura desbalanceada, água desbalanceada, e a planta ela precisa, ela cria uma técnica, uma tática para sobreviver. Né? Então, Sim. ela acaba abortando essas folhas para ela produzir folhas novas já adaptadas. Mas se a gente trazer aqui 3 causas que causam isso, é estresse, que pode ser estresse hídrico, né? Que é o principal que faz esse amarelamento. Estresse hídrico que seria? É falta de água. Falta de água. Ou muita água. Então, Excesso. excesso de água, Sim. exatamente. Então, essas duas relacionadas à água é que faz esse amarelamento também. Falta de adubação também é um dos grandes casos, né? Porque a planta, quando ela está entrando em deficiência nutricional, ela apresenta um amarelecimento, que aí é um sintoma. Então, a gente, quando está a campo, a gente observa alguns sinais, e alguns sinais é rachaduras amarela, é amarelecimento da folha total, que a gente indica aí pode ser falta de magnésio, falta de nitrogênio. Então, esses são alguns indícios, né, que indicam o amarelamento. E também pode ser algum ataque de algum inseto também, que chama de picador-sugador, que é aquele inseto que suga a seiva da planta e acaba também ocasionando a queda das folhas e o amarelamento. Então, esses 3 casos são mais que a gente se encontra por aí. Então, você tem que fazer a avaliação da sua planta, ver se tem ataque de insetos, ver se está malhando certinho, qual foi a última adubação. Tem sempre pergunta, a pessoa está isso e aquilo. Tem sempre pergunta. A gente faz a anamnese e pergunta, qual foi a última adubação? Porque sempre é adubação, a maioria das vezes é adubação. Adubação, como está a irrigação, está molhando legal. Então, a gente consegue identificar tudo certinho, sem muita dor de cabeça.
Agora, eu mesmo, recém-casado, né, que eu tô colocando plantas, que eu tô passando a ter esse hobby agora. Eu até tirei essa dúvida com o professor Ival, que as minhas estavam amarelando, mas a minha foi por conta o excesso de água. Pela gente ter que querer o cuidado extremo, né? Joga muita água. Aí ele falou, irmão, tua planta ela tá afogada, ela tá empapada já. Só que a gente, Maria de primeira viagem, né? Não tinha essa expertise. Agora, professor, também explica pra galera, a planta, a folha amarelou, ela retorna ao normal, tem que tirar ela? Porque a gente perguntou, né, uma questão, mas como é que ela volta ao normal? Tem que... Quando A coloração, né? Verde e Isso, tal. isso. Sim. Quando a folha é amarela, ela entra em um estado fisiológico que é chamado de senescência. A senescência é o início da queda, certo? Então, Sim. ela para de produzir fotossimilares para aquela folha amarela e ela acaba abortando aquela folha. Então, as folhas amarelas, ela não voltam ao normal, certo? Sim. O que volta ao normal são as folhas novas. Então, muita gente pergunta muito mesmo. Eles dizem, a pessoa tá isso e aquilo, a gente fala, pô, é falta de adubação. Aduba depois de 15 dias, 20 dias. Ah, professor, mas a planta continua amarela a folha. A gente fala, explica. Não, mas o que vai vir ser Isso, deficiência é a folha as nova, novas, porque né? ela não volta, não volta a ficar verde de novo, né? Ela vai cair, ela vai entrar em senescência e vai cair. Até porque muita gente pode querer fazer, né, a adubação e a irrigação correta. E quando começar a ver que a folha não voltou ao normal, toma um susto. É, Isso. exatamente. Já pensou? Muita gente se pergunta isso aí. Ah, você me ensinou isso, 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 isso. Não, mas te ensinei como você é experiente na área. Você saber que a própria planta já para de produzir nutrientes para aquela folha, né? Exatamente. Aquela já aborta, como se Ela já aborta porque vai ser só apenas um dreno, né, que chama. Um dreno que só tá sugando a energia da planta, então ela aborta logo aquela planta, porque se ela pensa assim, eu tô em estresse, eu preciso me restabelecer. Então ela para de mandar folhas, ela precisa diminuir a folha, porque as folhas também, elas são um grande canal para sair água dela. Então, ela muitas vezes, por isso que eu digo estresse hídrico, a planta ela tende a perder as folhas, para ela conseguir sobreviver. Isso também é um ponto, né, de adaptação de plantas da caatinga. Se você vê um buzeiro na seca, ele perde todas as folhas, porque ele para de mandar aqueles fotossimilados para aquelas folhas, porque ele precisa não perder água para o ambiente. Então ele diminui. Ele vai reter água nele em si, né? Ele retém a água nele nos xilopódios, que são as raízes modificadas, né, de adaptação, que são aquelas raízes, aquelas batatas Sim, do sim. umbuzeiro, onde eles ali acabam entrando em uma dormência causada pelo estresse hídrico. Então, e por isso que você percebe, entrou a seca, o buzeiro ele tá ali frondoso, depois ele vai perdendo folha, perdendo folha, e acaba ficando totalmente seca. Porque aí isso também você pode ver também em planta de inverno também. Se você pegar aquelas imagens do Canadá, Estados Unidos, quando tá nevando e tal, você vê aquelas folhas todas, principalmente o Acer palmato, que é aquela folhinha do Canadá, aquela planta do folhinho do Canadá, Sim. você vê que ela perde todas as folhas. Então, elas entram em senescência, né, através da senescência no outono ali, você pode ver alguns fios. É uma defesa da planta, né? Adaptação, na verdade. Adaptação da planta, porque ela vai entrar em dormência. Então, ela precisa perder as folhas, porque a folha dela é a que vai fazer. Tá sugando energia, tá fazendo que ocorra maior transpiração de água, então ela precisa reduzir. Aí depois que volta o verão para essas plantas, elas voltam a produzir folhas, né, e florescem. E também o umbuzeiro, quando cai a primeira chuva, você já vê que ele começa a lançar as folhas e aí ele volta à sua copa inicial. Só para pegar nesse gancho, então, pelo que eu entendi, é o seguinte: se a pessoa tiver em casa uma planta lá, muitas vezes o que vai acontecer quando ele perde as folhas é falta de água. Em sua maioria, é isso? Em sua grande maioria, ela é falta de água ou excesso de água, porque quando a planta ela está empapada, como a pessoa diz, está empapada, ela
também elas param de conseguir absorver água, porque elas não estão tendo a respiração. Entendi. Então elas param de absorver água. Então, Os como elas extremos, param- né? Exatamente. Se você empapou ali, para de ter respiração, a raiz começa a apodrecer, começa a morrer, e ela para de absorver água. Então ela para de absorver água, ela acaba entrando também em estresse hídrico. Interessante. Então, por isso que acaba ocorrendo isso aí. Tem que ser o meio termo, não pode nem deixar muito seco e também não pode deixar muito. Eu, no meu mestrado, trabalhei com uma planta, né, relacionada a isso. Eu trabalhei com estilosantes, com a planta forrageira, planta que dá para animal, etc. A gente quis fazer uma avaliação genética, né, utilizando 4 plantas diferentes, né, a mesma espécie, mas coletadas em locais diferentes, para a gente ver a adaptação dela sobre as condições de estresse hídrico. Então a gente fez vários testes lá, né, onde a gente utilizou a diminuição de água. Então a gente colocou 100% de água, que é a capacidade máxima de absorção da planta, até 20% de água. Então a gente viu que como é que a planta se comportava, né? E essa planta se comportou legal até 40% de água. Né? Ela só veio realmente diminuir totalmente seu tamanho, diminuir totalmente sua eficiência, quando chegou ao extremo, mas ela não morreu. Então a gente identificou que ela não produz a forragem bacana para a produção animal, mas ela também não morre, então ela vai conseguir se perdurar no cultivo. Então, para um agricultor que cultiva, que produz gado, e ele utiliza essa planta, é porque a gramínea ela vai senescer logo. Você vê que quando vem a seca aí, a primeira coisa que acontece é a grama, né, que chama-se a pastagem, ela fica logo seca. E os estilosantes, dentro da pastagem, ele vai acabar sendo uma reserva ali, se a seca não for tanto como foi agora, Severa, né? tão severa, ela vai conseguir ainda ali produzir alimentação para o animal. E caso ela não venha a conseguir produzir alimentação animal, ela consegue sobreviver e quando vir a primeira água, ela já brota e consegue ter a produção máxima. Então a dica é essa, né? Nem muito, nem pouco. Faz uma Exatamente. média bacana que dá tudo certo. Exatamente. Mais uma pergunta aqui do pessoal. Dá para produzir frutos no vaso? Não, no vaso de planta? Essa é uma grande pergunta que a gente recebe também. Professor, eu moro numa casa pequena, o quintal é cimentado, eu quero ter fruta em casa. Dá para produzir fruta em casa assim, né? Muita gente fala, professor, mas qual é o tamanho do vaso? A gente tem que ver qual a altura que aquela planta ela vai conseguir produzir. Então, uma manga ela consegue produzir ali quando ela está com 60 centímetros de altura. Então, uma planta com uma copa de 60 centímetros de altura, você ali coloca um vaso ali de 60 centímetros também. Então, você consegue produzir manga. Manga com 1,20 m, no caso aqui? 60 centímetros. Só? Você consegue produzir manga. Rapaz, isso aqui é interessante. Jabuticaba, com 30 centímetros, você consegue 60 pela produção. Só? Móvel, um Exatamente. pé de manga móvel. Móvel, pé de goiaba, móvel. Tudo. Você tiver com uma planta de 1 metro, você tem uma produção altíssima. Jabuticaba, amora, você em um vasinho, toma essa garrafa aqui, você consegue produzir amora em sua casa. 1 metro? Vai ter um espaço. Quintal mínimo, vai conseguir ter o Um condomínio de casa mesmo, normal, que muita gente... Tem alunos da gente que tem laje e produz goiaba, manga, produz pinha, produz jabuticaba em cima da laje. Uma laje de, pode dizer, de 4 metros quadrados. Aí você consegue produzir bastante fruta aí. Rapaz, manga com 60. Eu me impressionei aqui, eu tenho que admitir que é muito pequeno, pô. E tem Agora- condição, né? Tem condição. Eu vou fazer agora essa pergunta Interessante. que ninguém fez, mas eu vou fazer que é uma dúvida minha relacionada às amiocuca. Coisa boa. Várias de já eu posso dizer que tem gente que fala, você tá molhando errado. É dia sim, dia não. Você tem que molhar 2 vezes na semana. E ontem eu fui no horto. A moça me falou que ela molha 1 vez no mês as amiocuca. Aí fica a questão, Gil. Qual é, velho? Quem é que tá certo? Quem é que Eu tem? tenho que perguntar O para mestre, o mestre. Lourival, né? Fala aí, Lourinho. Quem é que tá certo aí? Nesse É debate aí. a amiocuca que tá mais a nova, que já tá mais. O que é que muda? A amiocuca,
ela é uma planta uma suculenta, né? Ela é uma suculenta que é lá da Zâmbia, né? Hoje tem até uma cultivar diferente agora das Zamioculca, que é a Zamioculca Black, que a folha dela é uma folha negra, né? Então, lá em casa até eu tenho. Aí, se você quiser uma muda, eu dou para vocês dois também. A Zamioculca Black é uma Zamioculca que chegou no mercado há 1 ano e meio, mais ou menos. Na época que eu comprei, a muda era R$ 350. Hoje a muda já tá 150. É bom que tá gravando aqui, porque ele Não, já é caro, prometeu. A muda hoje tá 150, a muda grande, e a muda pequena tá R$ 60. Pode pesquisar aí no meu Cuca Black, vocês vão ver lá. Isso aí. E a Zamioculca, ela é uma suculenta, então ela armazena água em suas folhas, no seu caule. E ela também tem uma batatinha, onde ela também armazena nutrientes, parecida com a batatinha do ubuzeiro. Só que é fisiologias diferentes. Não é a mesma, não é o mesmo sistema, Sim. mas é algo parecido, como batata inglesa, algo parecido com aquilo ali. Então, ela consegue absorver água ali, beleza. Mas a irrigação, mas aquilo ali, a batata dela, quando ela tiver um estresse intenso para conseguir sobreviver. Não é por causa que ela tem isso que você não deve molhar. A batata é um recurso. Um recurso que a banda utiliza para sobreviver. Sabe? Não é porque ela tem aquilo Que vai forçar. você vai forçar e ela vai molhar. Exatamente. Então, um mês eu acho muito. Então, o que você deve fazer irrigação é utilizar a técnica do tato. Você pega o vaso, pega os 2 dedos, coloca dentro do vaso, na parte do solo, Sim. e vê. Se até metade tiver seco, você faz irrigação. Se você até metade tiver úmido, você não faz irrigação. Faz a irrigação quando tiver seco. Beleza? Então, para todo mundo ter essa dúvida aí, pode fazer isso com qualquer planta. Só você faça o teste do tato, só precisa fazer irrigação se estiver totalmente seco a partir dos 2 dedos. Se a partir dos 2 dedos, né, tiver úmido, não precisa irrigar. Agora, se tiver seco, você já consegue entrar com irrigação e você não vai ter problema em sua casa. Outra pergunta aqui também estou curioso para saber. Tem um tipo limite de planta dentro da casa por soltar o gás carbônico ou algum tipo? Sim, Tem alguma claro. até tanto ali por metro quadrado, tem isso ou não? Isso aí é Não tem isso não. Isso aí é algo que se criaram há um mito, Sim. há um tempo atrás. Onde falava, não pode ter muita planta em casa que de noite vai sufocar, isso aqui. Já foi provado que a planta só traz bem ao seu ambiente. Agora, tem um adendo. Você tiver criança em casa, você tiver um pet em casa, você tem que ter cuidado com as plantas que são tóxicas. sim. Algumas plantas elas são tóxicas porque elas emitem substâncias que para evitar o herbivorismo. O herbivorismo é nada mais nada menos que o consumo das suas folhas. Então ela emite alguns leitinhos, algumas coisas que fazem com que insetos, animais não consumam. E se consumir, acabam passando mal. Gatos, principalmente, têm uma grande sensibilidade a algumas plantas tóxicas. Os cachorros pequenos também têm uma alta sensibilidade também, né? Irritação da mucosa, irritação do olho. Então tem que ter cuidado, bastante cuidado, né? Para você também, a criança também pode queimar as laterais da boca utilizando. Então, jiboia é a planta tóxica. Comigo ninguém pode também a planta tóxica. Muita gente utiliza dentro de casa. A própria Zamioculca é a planta tóxica. Né? A própria a rosa do deserto é uma planta tóxica também. Né? Então Bom as saber. pessoas têm que ter cuidado para cultivar em casa. Não traz tanto mal assim, mas você tem que ter cuidado para colocar na área suspensa para evitar problemas Tá. em seu ambiente. Mas relacionado à quantidade de plantas por metro quadrado, isso aí não Caiu tem. por terra, né? É você, inclusive, se isso fosse verdade, não, as Urban Jungles não estavam tanto aí, porque se você olhar agora aí, na internet, pessoal, precisar um pouquinho aí, você vai ver a quantidade de planta que tem em uma sala pequenininha. Professor Lorival Neto, para fechar nosso bate-papo, quais são os seus planos para o futuro? Se você é que pode falar, dá uma apanhada aí de o que é que você está preparando. Os próximos passos, né? Isso. Para o professor.
tá com um projeto? Então, a nossa ideia é ampliar o nosso curso, né? A gente já fez uma ampliação agora, a gente colocou um curso de roda do deserto, custa apenas R$ 9,90, que é um curso específico para cultivo de roda do deserto. Esse curso não está aberto ainda para todo mundo, só está aberto para quem é do curso, já está inscrito no curso principal da gente. E a nossa ideia é criar outros cursos também dentro da nossa plataforma, outras mentorias, porque a gente cria mentoria para estar auxiliando aos nossos clientes, aos nossos alunos. Porque muita gente, eles querem algo específico e a gente não consegue atender um curso simples, né? Porque o curso simples, o curso básico, é o curso de entrada para as pessoas no mundo das plantas. Muita gente nunca cultivou planta ou sempre deixa a planta morrer, então acesse esse curso. Então a nossa ideia é a ampliação desse curso, né? Eu também sigo na carreira de consultor agrícola, né? Também a gente atendendo algumas fazendas aí. E futuramente também a gente vai estar tocando a nossa fazenda, né? A gente adquiriu agora aí uma fazenda aqui Deixa em isso nas redes Capivari. sociais, junto com o seu site também, pra galera que quiser entrar em contato. Quem quer saber do seu curso, a mentoria. Então, pessoal, quem quer saber mais do nosso curso, acessar aí as nossas redes sociais, @hortodeboço, que é o nosso Instagram, e o nosso site é www.hortodeboço.com.br. Lá nesse site você vai conseguir acessar o nosso curso principal e no nosso Instagram você vai conseguir saber quem somos nós, do Horto de Bolso, e também várias dicas de grátis que a gente deixa lá. Então é isso, satisfação dele aqui, né? Satisfação Muito imensa, conteúdo, gostei bastante. show de bola. Acho que foi um dos podcasts mais de muita informação, top demais. Velho. Acho que a galera também gostou demais. A parte mais interessante foi saber que dá para fazer cultivo de fruto dentro Isso aí. Muito compacto, pô. Muito interessante. Muito bom ter você aqui no nosso podcast, foi uma satisfação. Algum recado para a galera aí, para encerrar? Siga as redes sociais e adquira o nosso curso. É apenas R$ 9,90 e você não vai se arrepender. É isso aí, galera. Deus abençoe Valeu, a todos. um abração. Um abraço.